A minha família sempre teve costume de ir pro clube. E a gente ia pro clube pra, quando era criança, para brincar, para ir na piscina. Meu pai sempre gostou de futebol, sempre jogou, então ele incentivava bastante a gente a praticar esportes. Minha mãe também sempre gostou. Eu lembro da gente ir no paredão com aquelas raquetes que deviam ter sido compradas em um supermercado, imagino, que eram raquete de metal. Eu sei que na época não tinham raquetes muito sofisticadas, mas realmente aquelas eram bem básicas, assim, deviam ser bem baratinhas. Eu lembro que tinha até um cordãozinho que a gente colocava no punho para segurar a raquete, para ela não escapar. Era bem interessante, assim, era bem pequenininha. Acredito que meu pai tinha alguma raquete também maior, assim, que seria mais para adulto, digamos assim. A bolinha era branca, naquela época a bolinha era branquinha, tem gente que nem nunca viu essa bolinha branca. E eu lembro da gente brincando no paredão lá, assim, brincando sem pretensão nenhuma. Essa é a imagem mais antiga que eu tenho de jogar tênis, assim. A gente teve um certo incentivo de uma tia minha, que é uma mãezona, que é a tia Beth, e ela morou na Suécia há um tempo, e no exterior, em alguns países, o tênis, a cultura era mais difundida, né? E aí ela trazia raquete pra gente, ela trazia raquete boa, material, né, pra gente jogar. Tanto que a minha mãe começou fazendo aula de tênis e a minha irmã. Elas começaram a jogar tênis antes de mim e do meu pai. E em um determinado momento a gente saiu numa viagem de férias e a gente foi jogar tênis todo mundo junto, um programa de família lá, numa pousada da CPFL, que é onde o meu pai se aposentou, trabalhou a vida inteira. E aí numa viagem de férias a gente falou, vamos jogar tênis lá, tinha o material, né, tinha as raquetes. Eu fui bater uma bola e, claro, fruto do acaso completamente, né? O meu pai falou uma frase, nossa, nem profissional bate nessa bola igual desse jeito. Falei, nossa, será que é verdade isso? E por incrível que pareça, aquilo ficou na minha cabeça. É óbvio que foram várias coisas juntas. Eu sempre gostei muito de todos os esportes, né? De todas as atividades, de jogos. Quando eu era criança, eu gostava muito de jogos de tabuleiro. Sempre gostei de jogos, mais do que de bonecas, por exemplo. Então eu sempre tive uma atração muito grande pelos jogos. E aí jogar tênis juntava atividade física, né, que é a coisa que eu gostava bastante. Foi meio que um primeiro contato dentro da quadra de tênis mesmo e que me motivou muito a querer continuar, a querer fazer aula, a querer aprender, porque nessa época a minha mãe e minha irmã, eu não sei dizer exatamente há quantos anos, mas há pelo menos, vamos fazer as contas, eu acho que minha irmã teve uns 4 anos a mais de tênis do que eu. Ela começou com 6 anos, fez aula e eu ainda não conhecia tênis fazendo aula. A gente voltou da viagem de férias, né? Provavelmente era uma época de final de ano, entre dezembro e janeiro. E aí, a matrícula nas aulas de tênis, né, para começar e tal, eu super animada. E aí, o que acontece em todo verão, chovia, pelo menos naquela época era muito comum. Hoje em dia tá meio diferente, né? A gente não tem mais uma tipicidade assim de tempo, mas tipicamente naquela época chovia muito no verão, sem dúvida. E aí é claro que na minha primeira aula de tênis choveu. E eu lembro bem até da roupa que eu estava vestindo. Não era nenhuma roupa de tenista, com certeza. Não era tênis de jogar tênis, não era sainha de jogar tênis. Eu lembro que era um conjuntinho de roupa amarelinho. Eu lembro exatamente do tom da cor amarelinho, a camiseta e o shortinho. E devia ser um tecidinho algodão, alguma coisa assim, que era o que tinha na época. O tênis Bamba, sei lá que tênis que era aquele, não era tênis de jogar tênis. E marcava a aula e chovia. Isso aconteceu algumas vezes, repetidas vezes. Até eu fico pensando hoje em dia, quando eu tenho um aluno novo para começar e chove na aula, eu fico com muito medo, porque assim, eu já tinha tido uma experiência com tênis que eu gamei.
O meu aluno que marca uma primeira aula, às vezes ele não teve uma ideia suficiente de que vale a pena esperar mais uma vez, outra vez, porque o tênis é muito legal. Eu fico sempre com medo de perder um aluno quando chove na primeira aula dele. Mas enfim, naquela época, finalmente, depois eu consegui ter a aula, óbvio, não chove para sempre. E realmente eu gostei pra caramba, eu gostei muito. Eu fazia aula, acho que eram 2 aulas de meia hora, né? Tipicamente no clube onde eu comecei a fazer aula, era dessa forma. E aí com 6 meses de tênis, o meu professor, na época, ele chegou pro meu pai e falou assim: olha, Massal, acho que é bom a Thaís procurar um outro lugar para fazer aula. Eu falei, nossa, mas por quê, né? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, na verdade é que ela evoluiu, ela melhorou o jogo dela e eu gostaria que ela continuasse melhorando, e aqui eu já passei o que eu poderia ter passado para ela. Então, existe um lugar que tem um treinamento em que não são só aulas, né, 2 vezes por semana, é um treinamento mais intensivo, ela vai poder treinar todo dia, várias horas por dia. E aí a gente, nossa, nós ficamos super agradecidos a esse professor pela generosidade e humildade que ele teve de ter essa conversa com a gente. Talvez se fosse outro profissional a história seria diferente, né? E isso aí foi muito bacana. Ele ter chegado e ele abriu mão de eu ser aluna dele e indicar um lugar melhor, mais especializado, assim, para eu continuar no caminho ali dos treinamentos, foi muito legal. Foi uma coisa assim, foi uma graça pra gente. Aí a gente seguiu esse caminho, realmente, procuramos esse lugar, meu pai procurou, né? Imagina, eu tinha 11 anos quando eu comecei. Com 6 meses de tênis, eu ainda tinha 11 anos, né? Eu faço aniversário em fevereiro. No final do ano, teve a oportunidade de entrar dentro de um clube que era especializado em tênis, que era na época o Raquete Tênis Clube, um clube privado com apenas 100 sócios. E meu pai super na empolgação, viu que eu me animei, ele também começou a gostar muito de tênis, foi aprendendo junto comigo nessa época e ficou sócio desse clube onde eu ia ter a oportunidade de fazer esse treinamento todo dia. E aconteceu de ter um campeonato, nessa época teve um campeonato com várias meninas, eu acho que era até 12 anos de idade, tinha uma ou outra que era um pouquinho mais velha talvez, mas a média era essa, com meninas mais novas e mais velhas, e eu lembro que eu cheguei na final. A gente jogava, o esquema era bem motivador, jogava todo mundo contra todo mundo, era uma chave que eu não lembro se tinha pelo menos umas 10 meninas diferentes. Eu lembro que tinham várias meninas. Jogava todo mundo contra todo mundo e eu cheguei na final, porque eu ganhei todos os jogos que eu fiz e teve um jogo contra a Juliana e a gente fez, era a final, e a gente fez um jogo super disputado, bem disputado mesmo, era um set profissional, até 9 games. Eu lembro que a gente disputou um tie-break para disputar o primeiro lugar, para ganhar o primeiro lugar, e eu perdi esse jogo. Então, só que aquilo para mim foi muito motivante. Eu entrando no meu primeiro campeonatinho de tênis, eu consigo ganhar um monte de jogos de outras meninas que já faziam aula há muito mais tempo que eu, algumas mais velhas que eu. E cheguei na final e fiz um jogo super disputado, aquilo foi muito animador, então eu continuei seguindo, jogando. Aí começaram esses treinamentos aí mais intensivos, foi um choque assim, né? Imagina, você sai de uma aulinha que você faz 2 vezes por semana de meia hora, bate uma bolinha de vez em quando e entra num treino que você treina das 2 horas da tarde às 5 da tarde, com 1 hora de preparação física. Nossa, a primeira semana eu lembro que eu fiquei moída mesmo, bolha, tive muita bolha, lógico, né? Todo mundo que começa a jogar tênis tem bolha.
até calejar, né, a mão, pé, às vezes até no pé. Passei essa fase, continuei treinando, aí já vieram outros torneios, né, houve a possibilidade de começar a jogar os torneios federados, e aí a gente já começa a ter outra perspectiva do negócio, né? Começa a ficar um pouco mais sério, acaba tendo o compromisso de ter que treinar todo dia, a cobrança de ir no campeonato tendo esse gasto com viagem, tendo a responsabilidade de estar defendendo pontos no ranking, enfim, é meio inconsciente, mas tem uma série de coisas que mudam. Na época eu tinha 12 anos, aí com 12, 13, já fui entrando nesse mundo e entendendo um pouco mais sobre como funcionavam as competições, a federação. Então eu jogava na Federação Paulista de Tênis, os campeonatos da Federação Paulista de Tênis. Fui conhecendo as outras meninas que jogavam, fui conhecer o Top Spin num desses torneios, porque fui disputar um torneio, acabei entrando, não deu chave a minha categoria, acabei entrando numa categoria das meninas mais velhas, e aí joguei com uma menina que jogava bem melhor do que eu, e ela sabia bater top spin. Daí na hora que nem sei o que passou na minha cabeça no meio do jogo, eu só lembro de comentar com meu pai depois do jogo ou com a minha família. Nossa, a bola vinha rodando, eu não sabia o que era aquilo. Eu nunca tinha visto um top spin na vida. Então aí eu fui aprendendo. Então quando a gente fala, a gente aprende nas derrotas também, aprende, porque eu não conhecia aquilo e eu precisava desenvolver aquilo e entender a leitura para eu conseguir lidar com aquela situação, né? Não é clichê querer valorizar as vitórias, os momentos de sofrimento, não, porque eles realmente trazem melhora pra gente em vários aspectos. Se você souber aproveitar dessa forma e não ficar só lamentando e reclamando do que passou. E aí foi a trajetória de jogar os torneios juvenis. Acabou que esse treino aí que a gente fazia não tinha mais, o treinador eu acho que ele mudou de cidade, eu acho que acabou se desfazendo, era uma equipe legal, uma equipe grande, né? Na verdade todos os outros meninos eram todos mais velhos que eu acho que eu era a mais nova do grupo, eu era a mais nova do grupo realmente, e os outros eram mais velhos, mas acabou se desmanchando essa equipe. Nisso eu passei para um outro clube, para treinar em outro clube, e lembro que na época, aos 14 anos, tinha um torneio que era a Copa Futuro Itaú. A Copa Futuro Itaú, ela selecionava os 14 melhores do ranking das categorias, imagino que 12, 14, 16, 18 não lembro se tinha, mas eram os 14 melhores do ranking. Como era uma chave que jogavam todos contra todos, eles sempre em cada etapa, eu lembro que eu participei de 3 etapas. Eu lembro que 2 a mais de cada categoria eram selecionados na época, né? Então 14 jogadores eram fixos e sempre tinham mais 2 a mais para completar 16 jogadores, e esses 16 jogadores eram divididos em 4 grupos de 4 jogadores. Esses 4 jogadores jogavam entre si e como eram 4 grupos, saíam eu acho que o primeiro de cada grupo para disputar a semifinal e depois a final. Se não era isso, era bem parecido com isso. Ou era o primeiro do grupo, o primeiro e segundo do grupo. Eu só lembro que eu não saí de nenhum grupo, eu não consegui me classificar em nenhum desses grupos aí que eu joguei. Porque todas as vezes que eu jogava, eu perdia de 6-0, 6-0, eu perdia de 6-0, 6-1, eu perdia de 6-0, 6-2. E eu não me lembro de ter feito 3 games seguidos em algum set. Talvez algum jogo ali eu perdi de 6-2, 6-1 e fiz 3 games, né? Eu estava tentando colecionar
alguns poucos games, mas na verdade eu colecionei mais 6060, colecionei mais bicicleta do que qualquer outra coisa. E aí tinha uma mentalidade que eu acho que era para não acabar com a motivação, que o resultado não era importante, que o importante era ganhar experiência. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça na época também é que era importante fazer o movimento certo. Essa era a orientação que a gente recebia dos técnicos em geral, né? O importante era fazer a técnica da forma certa, era fazer o movimento certo, segurar certinho na raquete, e isso era o mais importante do que o resultado, do que eu ganhar. Então, durante algum tempo, foi assim que eu joguei. Só que esses 14 anos foram bem marcados por essas derrotas, né? Porque eu acho que é difícil você manter a autoestima, você manter a motivação tendo tantas derrotas. E, de repente, um jogo ou outro, claro que eu lembro que as primeiras do ranking, elas realmente tinham um nível muito diferenciado. Não tinha como eu fazer algo muito diferente. Alguns jogos eram um pouco semelhantes. Então eu teria condição de ter um jogo um pouquinho mais equilibrado com algumas dessas meninas. E isso não acontecia, eu sempre perdia muito feio. Então tinha alguma coisa esquisita. O meu nível realmente não era absurdamente tão diferente assim de algumas meninas. Eu poderia fazer um jogo melhor. E nisso vai criando as dúvidas na cabeça. Será que eu não levo jeito para essa coisa? Será que não é para mim? O que eu tenho de diferente? Eu acho que talvez eu não tenha talento suficiente. Várias coisas vão passando pela cabeça, né? Várias dúvidas. E aí nesse ano, como a gente teve esse resultado ruim, né? Eu participei de 3 etapas, que eu me lembro. Eu lembro que eu participei em Rio Preto, pelo menos 2 etapas. E uma etapa em Lins, e eu imagino que tinha uma conclusão, os melhores das 3 etapas participavam de uma final e tal, né? Enfim, eu estava longe disso. E aí a gente começou a sair em busca de respostas, né? Porque plantou-se a dúvida na cabeça da minha família, que não tinha histórico nenhum no tênis, conhecimento nenhum. E meu pai, principalmente, que era o grande incentivador do lado do esporte, ele resolveu me ajudar. Então, assim, o que a gente poderia fazer? Nesse ano, na minha época de férias, a gente resolveu buscar algumas aulas, alguns treinamentos fora da minha cidade, para ver se de repente outras pessoas que tinham um pouco mais de experiência pudessem ajudar a gente. Nessa época, a família do meu pai morava em Campinas, até hoje a gente tem bastante conhecidos em Campinas, e a gente foi lá no João Soares, que era uma pessoa experiente em tênis. Buscamos algumas aulas, foi lá que eu conheci o Givaldo Barbosa, que me deu aula de tênis. Nessa época era bacana, porque tinham muitos meninos que jogavam bem, jogavam nessa academia. Muitos que eram primeiros do ranking da categoria deles. O Flávio Sareta, que hoje está na televisão, tá bem assim conhecido não só pelo tênis, na época que ele jogou, mas as novas gerações que entraram agora no tênis, vê ele como comentarista na televisão. Né, nessa época o Ricardo Melo, o Henrique Melo também. Então tinha alguns meninos que jogavam muito bem e treinavam nessa academia. E eu cheguei a participar de alguns treinos com eles e tal. E eu lembro bem de um treino, por exemplo, que eu estava fazendo com o Melo mais novo, né, que era o Minduim. E o Minduim acho que tinha uns 10 anos de idade, coitado, ele teve que bater bola comigo, que tinha 14, eu tinha 14 nessa época, e o treino era trocar bola na cruzada. E aí, vamos lá, trocar bola na cruzada. Eu não lembro, vamos contar, eu não lembro se tinha um número de acertos que a gente tinha que fazer, que o João pediu, não lembro. Mas ele acertava todas e eu errava muito. E aí chegou uma hora que o João falou: vamos lá, Thaís, os argentinos trocam 50, 60 bolas, vamos lá. E aí eu não sei que cara que eu fiz, eu devo ter feito alguma cara. Porque eu lembro que depois que terminou esse treino,
O João chegou para mim, acho que ele ficou com um pouco de dó de mim, porque ele via que eu não estava conseguindo, né? E aí ele falou, ô Thaís, é brincadeira, isso aí é... Não, eu tava brincando, que eu falei lá que os argentinos trocam 50, 60 bolas. Hoje eu sei que é verdade, não era brincadeira. Era verdade, eles realmente, eu não conseguia fazer uma coisa que os meninos, tudo bem, o Minduim tinha 10 anos e estava entre os melhores do Brasil, de São Paulo, do Brasil, o Sareta, o Ricardo Melo, mas eu estava num nível muito abaixo do que eu estava querendo e eu precisava correr atrás para alguma coisa mudar. Nesse lugar, nessa academia, eu acabei tendo a oportunidade de ter aula com vários professores diferentes, foi muito legal. Eu não fiz nenhum intensivo de 5 horas por dia. Eu fazia aula 3 vezes por semana e acredito que era algo em torno de 1h30, no máximo umas 3 horas estourando, porque era o que o meu pai podia pagar na época, tá? Então eles tinham um treinamento bem especializado e a gente não tinha condições financeiras de arcar com um treinamento maior que aquele. Eu fiquei durante um mês fazendo essas aulas e eu lembro que eu pegava aulas de meia hora com o Givaldo Barbosa, tenho amizade com ele até hoje, a gente se encontra muito por aí em alguns torneios, principalmente os torneios da colônia japonesa, onde ele muitas vezes marca presença, né? Tive aula com os irmãos gêmeos, com o Fábio e o Flávio, e o Flávio hoje eu sei que tem os filhos dele, que estão jogando super bem, que é a Carol e o Felipe Meligeni, né? Porque ele é casado com a Paula Meligeni, que é a irmã do Fernando Meligeni. Então eles têm um histórico de tênis na família muito grande. E eu vejo as pessoas que têm acesso a essas informações, a toda a trajetória, todo o histórico, todo o passo a passo que você tem que seguir para você melhorar no tênis. A gente não tinha nada e a gente estava buscando pessoas que podiam ajudar a gente de alguma forma. Então eu tive essa experiência aos 14 anos de idade, eu consegui ter um pouco de luz. Eu lembro que eu fui embora dali com vários conhecimentos a mais, vários mesmo, informações que pela idade você já começa a ficar um pouco mais... com uma maturidade melhor, um esclarecimento, vários conhecimentos de aspecto tático. Eu lembro do João me passar algumas coisas por escrito. Olha, Thaís, a bola da cruzada é assim, você vai usar mais, a bola da paralela é assim, a rede pananã, a devolução de saque isso. Então ele me passou várias instruções por escrito para eu não esquecer. Isso foi bem legal, que eu guardei isso durante muito tempo. Preciso até procurar nas minhas coisas se eu ainda tenho esse papelzinho. É capaz que eu tenha, e se eu tiver eu vou mostrar para provar que eu guardava um monte de coisa, tudo relacionado a informações eu guardava. A gente não tinha muito acesso a informações, então assim, revista que eu tinha oportunidade de ter algum tipo de instruções, eu arrancava aquela página lá e guardava numa pastinha. Jornal, tinha muita informação em jornal, né? Então eu guardava na minha pastinha, grifava alguma coisa que eu achava importante. E aí fui fazendo uma pastinha com algumas coisas que eu estava querendo aprender. Eu estava querendo aprender para ver se eu conseguia melhorar o meu jogo. Né? Naquela época, adolescente, o que eu queria era melhorar o meu jogo. Então, era isso que eu buscava. E aí, depois desses 14 anos de idade, eu consegui dar uma melhoradinha. Especificamente na nossa cidade, a gente não tinha muitas oportunidades para treinar. Eu lembro que no ano seguinte, quando eu estava com 15 anos de idade, teve algum tipo de conflito no clube que nós resolvemos que, assim, a gente não ia parar com tênis. Naquela época, que eu esqueci de comentar até, que quando eu
tomei essa paulada de todo lado, assim, depois daquele campeonato com 14 anos, eu cheguei num momento bem crucial eu acho que eu vou parar, porque acho que, né, meu pai tá gastando comigo, fazendo viagem, pagando raquete, pagando bolinha pra gente treinar. E eu vou no campeonato e dou um vexame desse, né? Então, chegou um momento muito crucial, que eu lembro que naquela época que a gente fazia agenda, eu lembro de escrever na minha agenda, e agora, né? Será que eu paro? Eu tô querendo parar, e aí, o que eu faço agora, né? Então, esse momento foi um dos momentos determinantes onde eu poderia ter parado. Pelos maus resultados, eu poderia ter parado de jogar tênis ali. E aí, sabe lá Deus o que ia estar fazendo hoje em dia. Mas isso não aconteceu e eu persisti e continuei. Com 15 anos de idade, como eu estava falando, o meu pai resolveu que a gente ia continuar disputando uns campeonatinhos, ia tentar melhorar. E ele ia se dispor a treinar comigo. Então, assim, ele trabalhava até um pouco mais de 5 horas da tarde. Tudo bem, acho que a gente ia para casa, tomava um lanche e depois ia para o clube. Só que o clube, quem conhece os clubes de tênis, sabem que nesse horário das 6 horas da tarde é bem difícil, porque é o horário que todo mundo sai do trabalho e todo mundo quer jogar tênis. Então, o que acontecia? Você ficava lá, disputava a quadra com bastante gente. E como a gente estava querendo melhorar e tal, a gente queria ficar um pouco mais de tempo na quadra do que as regras permitem, né? Porque geralmente, né, claro, socialmente tem que deixar todo mundo jogar um pouquinho. Então, de repente, a regra era assim, para jogar, ou você joga um set de simples, ou você fica meia hora batendo bola na quadra. E a gente queria um pouco mais que isso. Então, a gente começou a se submeter a chegar mais tarde no clube, treinar lá pelas 8 horas da noite. E quem conhece Botucatu, a minha cidade aqui venta bastante, é frio, mas a gente treinava da mesma forma, né? Com a mesma vontade, esperando a quadra vagar. Foi assim, aos 15 anos de idade, eu passei o ano todo treinando com meu pai, sem instruções técnicas mais profissionais, né? A gente só ficou batalhando ali, persistindo ali, batendo bola, jogando, e claro, a gente vai melhorando mesmo sozinho. A gente consegue, por si mesmo, ter insights, ter melhoras. É claro que com uma ajuda profissional de fora, dando dicas, fazendo observações, isso aí é otimizado, né? A melhora é muito mais rápida, né? Então, de repente, a gente precisa bater menos a cabeça, né? Mas a gente continuou indo para torneio dentro do estado, em São Paulo, na capital, né? No interior também, e seguimos a vida aí. No ano seguinte, quando eu estava com 16 anos, uma pessoa caiu do céu para me ajudar no tênis. Chegou aqui o Marquinhos Menezes. Ele me ajudou muito. Ele me ajudou em vários sentidos, né? Se a gente for pensar no ser humano como um ser integral, ele entendeu e ele entende bem isso. Então, quando começaram os treinamentos com ele me ajudou a fazer uma opção até de mudar de colégio. Era meu último ano, eu estava um ano na frente adiantada na escola, né? Então eu terminei o terceiro colegial com 16 anos e a gente fez a opção de eu mudar o meu período de estudo da manhã para o período da noite em outro colégio, porque assim eu ia ter mais disponibilidade de tempo para fazer os treinos ali com ele, né? E não que eram horas e horas, mas eu acredito que eu conseguia treinar juntando o treino de quadra e condicionamento físico 2, 3 horas, né? Que eu tinha a possibilidade de ter aula com ele separado no período da manhã, coisa que se eu precisasse fazer à noite com ele eu não ia conseguir. Então foi uma opção.
E nessa época foi muito legal, porque foi bem diferente do que eu estava acostumada vindo dos treinadores. Tanto a atenção que ele dava, quanto a confiança que ele tinha em que eu poderia melhorar e que ele sabia o que eu tinha que fazer para melhorar. A gente fazia muitos treinos de regularidade, a gente fazia treinos diversos, de golpes diversos, inclusive eu lembro de ter tido uma tendinite nessa época, por causa de excesso de treinamento eu não lembro se foi voleio, eu acho que foi de voleio e slice, mas foi algo que se curou bem rápido e eu vejo isso até de uma forma positiva, porque foi um tipo de treino que eu não fazia antes e me ajudou bastante a melhorar os meus recursos. A questão é que eu não tinha tido uma boa base física, então eu não tinha uma condição física boa, né, preparada para suportar grandes quantidades de repetições do movimento, né, que o tênis é bastante repetitivo. Mas eu melhorei muito, então a gente trabalhava bastante o aspecto da regularidade, a gente fazia treino contando o número de acertos, foi a primeira vez que eu realmente senti que eu conseguia aumentar o meu número de acertos e conseguia ter controle da bola, porque ele percebeu muito no meu jogo assim, uma precipitação, uma falta de paciência, ansiedade, uma série de fatores que faziam com que eu jogasse muito mal, sem nem abordar nenhuma questão técnica de golpes, o que tinha que consertar. São coisas que são muito importantes para o tenista. Eu tive uma evolução do meu jogo muito grande e inclusive eu tinha os meus horários de treino, mas muitas vezes a gente tinha assim pouco tempo de treino, né? Porque ele fora o treino da molecada que ele tinha, ele dava aula para adultos também, né? Então ele intercalava entre esses dois perfis de tenista. E eu lembro que um dia tinha meia hora de aula, a gente bateu 10 minutos de bola e aí ele começou a conversar, né? O que você acha disso e disso? E Paraná. E o Marquinhos sempre gostou muito da área de psicologia. Então, vá vendo. Então, ele mexeu em vários aspectos que eram muito importantes para se jogar tênis e que passa batido muitas vezes pelos treinadores. Se a pessoa não tem confiança, se a pessoa não tem paciência, se a pessoa é muito ansiosa para ganhar rápidos pontos. Então tudo isso vai interferir diretamente em como ela joga. Se você não trabalha, de alguma forma, se você não trabalhar isso, não adianta você treinar 5 horas de quadra, 8 horas de quadra. No fundo, o problema maior, a raiz do problema, você não tá atacando. Então o Marquinhos sabia apresentar isso de uma forma muito objetiva. Em menos de um ano ele conseguiu tirar resultados ali de mim que foram meio surpreendentes. Teve uma época em que a gente acompanhando o ranking, ele viu que eu tinha jogado com uma menina que era a 7ª do ranking e eu ganhei dessa menina, eu acho que foi uma final. Joguei uma final com essa menina que era a 7ª e ganhei. E pra mim foi muito natural, porque eu sabia que eu tinha jogo pra ganhar dela, então não me surpreendi em nada ter ganho dela e não o fato dela ser 7ª do ranking também não me surpreendia, não me colocava em sexta do ranking, nada disso, né? Mas não me assustava, era bem natural para mim. E ele viu e ele ficou super contente, porque ele achou um ótimo resultado em termos de ranking e pontos e tal, porque a gente ganha bônus, né? Quando ganha de alguém que está no ranking acima da gente. E em termos de resultado da expectativa do trabalho dele, né? Porque ele viu que ele estava fazendo um trabalho comigo que ele meio que rapidamente ele colheu os resultados ali.
E com isso, com poucos recursos, né? Porque a gente tinha limitação de quadra muito grande, a gente tinha limitação de material. Eu lembro de bolinhas, ser sempre aquelas bolinhas super surradas. Hoje em dia eu acho inadmissível, assim, um treinamento de juvenis de 16 anos de idade. Você treinar com a bola extremamente careca, extremamente murcha, é uma situação muito precária, né? Não tem como você querer disputar com outros juvenis que treinam ali com várias horas de quadra, com qualidade, com bons materiais. Então, assim, dentro das condições que a gente tinha, a gente conseguiu um nível muito legal de tênis. E aí começou a mudar a minha cabeça, eu comecei a perceber as diferenças desses aspectos e o que era importante um treinador trabalhar com o seu atleta, que não só a parte de quadra ia dar resultado, né? Que o ser humano é muito complexo e você precisa entender isso. Não é só a habilidade de coordenação, a habilidade física dele, né? Então ele conseguiu me abrir a cabeça para o meu futuro profissional, que eu não tinha nem ideia. Nessa época eu lembro que eu nunca quis ser professora de tênis. Nessa época eu não queria ser professora de tênis, né? Eu tinha um preconceito com ser professora de tênis. Eu não queria ser, não teve jeito. E eu lembro que nessa época também o Marquinhos, ele falou pra mim um negócio, é engraçado, né, como a gente lembra de algumas coisas que foram bem marcantes. Eu tenho uma memória bem forte em relação a muitas coisas, mas em relação a isso eu lembro de uma frase que ele falou pra mim: você vai jogar bem melhor quando você tiver com 30 anos de idade. Eu tinha 16 e eu olhei pra ele e eu falei: nossa, Marquinhos, eu vou estar uma velha quando eu tiver com 30 anos de idade. E eu não acreditei nele de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Vocês vão ficar sabendo depois o que aconteceu. Que eu tive que baixar a cabeça para o que o Marquinhos me falou. Enfim, nessa época aí eu tive uma luz muito grande, que foi o Marquinhos na minha vida e essa melhora no tênis e um alívio, um conforto grande nesse sentido de estar conseguindo colocar em jogo nos torneios o que eu sabia fazer. Eu não tinha ambição nenhuma de ganhar da primeira do ranking ou da segunda, que eram meninas que estavam jogando já treinando para ser profissionais, ou que eu não tinha esse tipo de comparação, mas de jeito nenhum. Eu queria fazer o que eu sabia fazer. Né? O que eu ficava muito desanimada, desmotivada, era de entrar na quadra e não conseguir fazer o que eu tinha capacidade. Eu não queria fazer nada além do que eu sabia. Eu queria colocar em jogo, ir no campeonato, ir no torneio e colocar na quadra o que eu sabia fazer, nada além disso. Essa era a minha expectativa. E isso se concretizou. Com 16 anos de idade eu consegui fazer aquilo. O que eu treinava, eu conseguia fazer no torneio. Não era aquela discrepância de antigamente que eu tinha um certo nívelzinho ali de tênis, mas chegava no campeonato eu jogava, mas muito abaixo, menos de 50%, menos do que eu sabia. Aí no ano seguinte surgiu um convite para eu treinar tênis exclusivamente, né? Então era um esquema mais sério, era um esquema mais profissional, digamos assim, e exclusivamente eu ia treinar tênis, porque eu tinha terminado meu terceiro colegial e eu treinei só tênis, né? O que a gente fazia também era fazer... Eu fazia aula de inglês, porque se eu precisasse ir para algum torneio fora, em que eu precisasse usar a língua, eu poderia fazer, né? Mas fora isso, era só o treinamento de tênis mesmo. E só que nessa época, o treinamento de tênis, ele estava muito focado na parte técnica. Então eu tive um ganho de condicionamento físico absurdo,
né? Porque eu passei a treinar de 5 a 8 horas por dia. Foi um choque. Em relação à parte técnica, foi absurda a melhora. Eu lembro de me tornar assim, um robô, não tinha erro. De todos os golpes, assim, a bola veio simples na mão, não tinha erro. Era soltar o braço e a bola entrava. Só que o treinamento era muito repetitivo e muito só no nível técnico e no sentido da execução do golpe. Eu lembro que também a gente fazia jogo, então muitas vezes a gente fazia um set, né, depois do treino ou em algum outro período, mas raras vezes o treino era de troca de bola. Sinceramente, eu não lembro de nenhum treino de ordem tática. Eu não lembro de nenhuma instrução tática. Você vê, eu lembro, aos 14 anos eu lembro de algumas instruções táticas, mas aos 17, com esse treino altamente qualificado, mas eu não lembro de orientações de tática. E esse momento ficou super marcado, porque foi um momento que eu estava treinando exclusivamente tênis, eu só fazia isso. Eu fui para torneios e o meu rendimento foi muito ruim, foi muito ruim, foi muito abaixo do esperado. Eu acredito que se eu enfrentasse qualquer uma das meninas que eu tinha jogado no ano anterior, com 16 anos, eu acredito que eu até perderia o jogo, sendo que eu estava tecnicamente, se eu pudesse medir, 200% melhor, ou mais até que isso. Mas alguns aspectos relacionados ao jogo, a performance, a competição, o que a gente consegue fazer jogando, eu não conseguia, eu realmente não conseguia. E no meio do ano, a gente começou esses treinamentos em janeiro desse ano que eu tinha 17 anos. Então, chegando no meio do ano, eu comecei a ter lesões, a minha resistência começou a ficar muito baixa. E eu tive que marcar uma consulta médica, porque eu peguei uma gripe muito pesada, que eu fiquei completamente debilitada. Conversando com o responsável pela preparação física, falei para ele que eu estava me sentindo muito cansada, que eu não estava conseguindo. E assim, ele me dando folga, fica sem fazer o condicionamento físico hoje. E aí, daí no final do dia seguinte ele me perguntava, e aí, como é que você tá? Muito cansada. E passaram-se, não sei, algo tipo umas 2 semanas e isso não melhorava. Eu continuava me sentindo cansada. O resultado disso foi que eu fui ao médico e ele detectou uma situação de overtraining. Foi quando eu fiquei sabendo o que era o overtraining. Depois eu fui pesquisar, ler alguma coisa a respeito do assunto para saber o que era aquilo, né? Mas era essa situação extrema de estresse, de excesso de treinamento, excesso de competições, era uma sobrecarga. E isso acarretava para mim todo esse desgaste da parte física e da parte mental também. Então eu entrei num momento bem depressivo, assim. Nessa época eu não cheguei a consultar nenhum psicólogo ou psiquiatra para detectar, mas eu não sei se seria uma depressão ou situação depressiva, não sei classificar bem como que era, mas era uma época que eu chorava bastante. Tinha todo um contexto que estava muito confuso para mim. E eu decidi parar de jogar tênis, né? Porque o meu pai estava investindo muito dinheiro para eu morar fora, em outra cidade, jogar tênis. Então tinha ele me sustentar em outra cidade e pagar o treinamento, que era altíssimo o valor para as nossas condições, né? Então era uma situação que não podia persistir. Como na nossa família, como em várias outras famílias que eu sei, a importância de se fazer um nível superior, uma faculdade, na nossa família a gente tinha essa cultura também. O que os meus pais desejavam era que a gente se formasse no 3º colegial e que a gente pudesse fazer uma faculdade. Como essa era, na verdade, a primeira opção,
o treinar tênis, o tentar jogar tênis, a gente estava até desviando do caminho, porque era uma coisa que a gente não contava, nunca teve essa possibilidade, né? A gente nem sabia como era esse caminho, não tinha informação sobre isso. De uma forma ou de outra, a gente voltou ao rumo natural, que era da educação que a gente tinha, que para ser alguém na vida, a gente tinha que fazer uma faculdade. Só que essa história do tênis, a coisa do esporte, eu não conseguia me desligar disso. Foram muitas dúvidas que foram se implantando na minha cabeça e, de alguma forma, eu sentia que eu tinha alguma coisa para fazer nessa área ainda. Eu não sabia muito bem o que era, mas eu sentia que eu tinha que continuar. Então a minha opção foi fazer uma faculdade de educação física. Assim eu poderia trabalhar com isso e ter acesso a conhecimentos, né? Então no ramo da preparação física existem conhecimentos sobre biologia, fisiologia, anatomia do corpo humano, treinamento desportivo, todos os princípios do treinamento, né? Como que se programa. Nessa época eu já entendia que existia um negócio chamado periodização, antes mesmo de entrar para a faculdade. Vários conceitos a gente já foi entendendo antes de entrar na faculdade, porque tinha sido submetido a algumas coisas, assim como outros colegas também que eu tive na área de educação física que tinham sido... A educação física tem muitos ex-atletas, né? Então essas pessoas também tinham tido contato com uma série de conhecimentos antes mesmo da faculdade, porque tinha vivenciado aquilo, né? E aí nesse ano que eu comecei a fazer faculdade, já me surgiu... Eu ainda queria, na verdade, jogar. Então eu entrei meu primeiro ano de faculdade, eu entrei na Unicamp, comecei a fazer minha faculdade em Campinas e eu queria treinar ainda. Só que como eu já tinha 19 anos, eu não podia treinar mais lá na Hípica de Campinas. A gente foi procurar e ver se tinha treinamento. Treinamento acima dos 18 não tinha. Mas como eu estava fazendo educação física, tinha uma oportunidade de eu começar a fazer estágio, né, e começar a dar aula de tênis. Nossa, foi uma oportunidade assim, inesperada, na verdade, né? Eu estava ainda com a cabeça que eu queria treinar tênis e de repente surgiu a oportunidade de ser professora. Nossa, como que seria aquilo, né? E assim foi. Entrei de cabeça, sem experiência nenhuma. Minha experiência, digo, de dar aula, uma hora se começa de alguma forma. Eu tinha experiência da minha vivência como atleta, né? Se é que eu posso me denominar atleta nessa época. Mas de jogadora, de pretendente a jogadora de tênis, eu comecei dando aula e, assim, como toda a experiência, quando a gente acumula experiência, hoje os meus alunos com certeza são mais felizes do que os meus primeiros alunos, porque o tanto de experiência e conhecimento que eu tinha na época não se compara ao tanto de conhecimento e experiência que eu tenho hoje. Daí, dessa forma, eu continuei, mas como a faculdade era integral e esse estágio de aula de tênis era todo dia, eu me desconectei da vida de jogar tênis, então eu só dei aula. Mas eu ainda sentia muita falta, de jogar, eu ainda queria jogar, eu ainda queria competir, porque tinha um vácuo, uma lacuna muito grande, que eu sentia que eu precisava entender aquilo. Eu queria entender como funcionava aquilo. E aí, no ano seguinte, aconteceram várias mudanças, eu cheguei a ficar em Botucatu, um pouco de tempo, quis voltar a jogar torneios. Nisso eu tranquei minha faculdade porque meu pai construiu quadras de tênis, então eu quis ajudar um pouco. A gente chegou a essa conclusão que a gente precisava alavancar um pouco as quadras aqui, eu poderia fazer isso ajudando ele. E como eu sentia muita falta de jogar, eu comecei a me inscrever em alguns torneios pela região, aqui por perto. E como eu comecei a jogar sem estar treinando praticamente nada, eu não sei nem como é que eu jogava. Quer dizer, eu sei bem sim como é que eu jogava. Eu não batia uma bola, eu só dava slice e assim eu conseguia colocar a bola na quadra, porque o slice era mais fácil de acertar do que a batida, eu não estava treinando. E assim eu conseguia direcionar a bola, manter a bola em jogo.
aguentava passar a bola para o outro lado, corria de tudo para tudo quanto é lado e comecei a ganhar alguns torneios. Comecei a subir no ranking. Nesse meio de tempo eu comecei a voltar, a bater uma bolinha para melhorar o meu jogo e fui percebendo que eu conseguia ganhar jogo passando bola, botando bola para dentro da quadra e correndo bastante. Então eu resgatei aquele esquema da regularidade que o Marquinhos tinha me ensinado quando eu tinha 16 anos de idade. Fui entendendo que, claro, eu tive um momento em que eu tinha uma baita de uma técnica e jogava muito mal e não ganhava jogo. E tive um momento em que minha técnica não era muito boa, mas eu conseguia trocar bola, pôr a bola em jogo e tinha resultado. Os conhecimentos foram se acumulando e mesmo assim a cabeça sempre muito cheia de dúvidas, né? E aí dentro dessas dúvidas comecei a jogar e tentando perceber que eu podia melhorar o meu jogo também, não precisava ficar dando slice o resto da vida, né? Eu podia voltar a treinar, bater uma bola para melhorar o meu jogo também. E nisso fui melhorando. Nesse meio de tempo eu acabei, teve uma mudança radical, eu acabei ficando um tempo em Brasília e tive uma oportunidade de começar a trabalhar por lá, com aulas de tênis. E foi uma oportunidade bem legal, trabalhei lá com uma ex-profissional de tênis, então foi muito bacana porque foi uma oportunidade inesperada. E como era uma cidade maior, a cidade tinha uma vivência de tênis maior do que eu tinha aqui na minha cidade. Abracei essa oportunidade, a minha tia me acolheu nessa época, consegui a transferência da minha faculdade para eu continuar seguindo os estudos, porque eu não pretendia abandonar os estudos para seguir trabalhando, eu fazia questão de me formar, não só pelo título da graduação, claro que também por ele, mas pelo nível de conhecimentos que eu sabia que eu podia adquirir lá dentro, né? Na faculdade eu podia adquirir muitos conhecimentos relacionados à aprendizagem motora, ao treinamento de atletas, à didática. Então, todos esses conhecimentos eu tinha plena consciência que lá dentro eu podia adquirir. E em Brasília eu segui minha faculdade, consegui transferência para a UNB, na Faculdade de Educação Física, segui dando aulas e lá, por uma peculiaridade do lugar, eu consegui voltar a jogar torneios de forma mais econômica, digamos assim, porque a Federação de Brasília, Brasília é um estado em que tem muito tênis, tem muitos clubes, muitas academias, então eu conseguia jogar os torneios em diversos lugares e eu não precisava gastar com hotel, dormir fora, então eu conseguia me deslocar até os clubes, jogar os torneios sem ter um gasto excessivo com isso, coisa que aqui em São Paulo não era possível morando no interior, porque sempre você tem um gasto de deslocamento para viajar e jogar um torneio, né? Então, em Brasília me facilitou muito conseguir voltar a jogar torneios e ir melhorando o meu nível de tênis. E no começo, lá em Brasília, foi o mesmo caso que aconteceu quando eu estava dando aula em Campinas. Eu dava aula para muitos iniciantes, então eu não treinava com ninguém. Então, muitas vezes o professor tem o próprio aluno para bater bola, né? Claro que fora isso, é bem legal você treinar com alguém que seja mais próximo do seu nível, que te puxe mais, né? Mas lá em Brasília eu ainda era nova, não conhecia, não era sócia de nenhum clube. E aí resolvi começar a bater paredão para jogar torneio. Né? Porque eu tinha vontade de jogar torneio, eu precisava treinar de alguma forma. E com os meus alunos que eram iniciantes, não tinha condição de eu treinar com eles. Então eu comecei a bater paredão e com a cara e a coragem comecei a entrar nos torneios. E foi dando certo, porque eu estava conseguindo jogar, porque eu já tinha acumulado uma certa experiência de que eu podia usar slice, de que eu tinha que botar a bola na quadra, que eu tinha que correr bastante. E comecei a ganhar de muitas meninas que estavam treinando horas e horas todos os dias, jogando torneios, juvenis e tal. E eu já estava passadinha, digamos assim, com 20 anos de idade.
E era essa a mentalidade que tinha na época. E infelizmente foi uma das causas de eu ter parado, foi esse pensamento que era vigente na época, que se a pessoa com 18 anos não deu nada, ela não vai dar nada. Então, se com 18 anos ela não está ganhando tudo, ela não vai dar em nada como tenista. E hoje eu vejo que essa mentalidade está completamente diferente, porque muitas pessoas foram quebrando barreiras, os números foram mostrando que a verdade não é essa. Por exemplo, há muito tempo atrás, eu tive acesso a uma palestra em que o palestrante comentou, olha, a média de jogadores de idade da ATP é 28 anos de idade. A média é 28 anos de idade, então isso quer dizer que tem jogadores mais velhos. Existem os mais novos, de 18 jogando, mas existem os mais velhos. Então, por que com 18 anos eu vou ser o ápice da minha carreira? Então, esse cara do 18 até os 28 anos, ele teve 10 anos para crescer em muitos aspectos, até no nível físico. A maturidade do homem é mais tarde, né, do que a da mulher, maturidade física. Então, ele consegue desenvolver e apresentar os melhores resultados dele quando ele já está um pouco mais velho. E hoje em dia a gente vê também vários jogadores que ganham Grand Slam com mais de 30 anos de idade. Hoje a gente tem a Serena, a primeira que eu me lembro que me chamou a atenção, a Nali. Ela ganhou um Grand Slam, ela tinha 32 ou 34 anos de idade. Serena vem ganhando o Grand Slam, ela tem mais de 36 anos. O Federer, daqui a pouco o Federer está com 40 anos ganhando o Grand Slam. E aí, cadê aquela teoria lá que com 18 anos de idade você tinha que ser o seu ápice? Tudo bem, eu entendo que essas pessoas com 18 anos de idade, eles já eram muito diferenciados. Eles estão perpetuando uma carreira, mas você não pode tolir um sonho de um adolescente que com 18 anos de idade ainda não é o primeiro de alguma coisa, sendo que ele ainda tem muito potencial, né? Ele conseguir patrocínio, ele ter apoio dos pais, isso são outros fatores, né? Mas que ele tem condição de se desenvolver o seu jogo durante muito tempo ainda, ele tem. Mas nessa época da minha idade, dos 18 anos de idade, não era essa mentalidade. E hoje espero que a maioria das pessoas, se não todas, né, tenham mudado essa mentalidade que tinha na época. Bom, eu voltei a jogar torneios em Brasília e comecei a ver que eu estava ganhando de umas meninas ali que estavam treinando. E eu fazia essa comparação, poxa, mas eu tô batendo paredão e tô conseguindo ganhar de umas meninas que estão treinando aí 4 horas por dia, como assim, né? O que eu tô fazendo? E nisso as coisas vão mudando, aí eu já me associei a um clube para eu poder bater bola, para eu poder treinar, procurei aula, eu já era professora, eu já dava aula e eu procurei fazer aula. Eu paguei por aula de tênis para eu poder ter um treinamento para mim, para eu poder melhorar, para eu poder ir para essas competições um pouco mais preparada. Nada demais, eram 2 horas por semana, né? Era pouco, mas era o suficiente para eu poder jogar melhor os torneios. Então, eu era professora, mas mesmo assim, eu paguei professores de tênis para me ajudarem. Eu não pedi favor nenhum para eles baterem bola comigo, porque aquela é a profissão deles. Não importa se eu também era professora. Eles estavam me prestando um serviço, tirando 2 horas da semana deles para prestar um serviço para mim. Então, eu pagava para eles me treinarem e realmente eu fui melhorando o meu nível de tênis, até que chegou um determinado momento em que eu já tinha uma média de torneios, estava jogando segunda classe, fui melhorando, comecei a jogar bastante os torneios de segunda e de primeira classe, paralelamente. Fui ganhando os torneios de segunda classe, fui ganhando uns joguinhos de primeira e fui melhorando, até que chegou um determinado momento em que eu tive média para ser a primeira do ranking.
de primeira classe de Brasília. Eu falo isso dando risada, porque quem ia imaginar que eu ia ser uma primeira do ranking de primeira classe de algum lugar? Com aquele histórico de tênis, em que só tomava pau 6-0, 6-0, com 14 anos de idade, a única pessoa que botava fé em mim era o meu pai mesmo, mais ninguém. E eu, no fundo, nem eu não botava fé em mim mesmo, não. Eu só continuei porque eu gostava muito. Eu não achava que eu ia chegar em lugar nenhum, não. Eu queria era continuar treinando, continuar melhorando, continuar jogando. Eu queria fazer parte daquilo, eu queria que o tênis fizesse parte da minha vida. Com todos os percalços, com todos os obstáculos que a gente trombou durante essa jornada, eu sabia que valia a pena, eu gostava, eu tinha um retorno positivo. As coisas que eram positivas superavam as coisas que eram negativas. Essa minha trajetória de Pangaré, a primeira do ranking de primeira classe, se concretizou em termos de resultado nesse momento, porque no ranking eu estava lá registrada como a primeira e tal, mas eu ainda sabia que eu tinha que melhorar o meu nível de tênis. Nessa época eu acredito que eu tinha uns 23 anos, ou um pouco menos, e eu sabia que eu ainda conseguia melhorar. E nessa trajetória eu continuei dando aula, continuei fazendo cursos de tênis. E eu confesso que os cursos de tênis que eu comecei a fazer, na época eram os cursos de tênis da Confederação Brasileira de Tênis, e eram cursos que eram moldados no sistema da ITF, eram baseados no sistema da Federação Internacional de Tênis, e começaram a aplicar esses cursos aqui. Na época era o grande mestre Kirmair e o Daniel Rosenbaum, que aplicavam esses cursos no Brasil inteiro. E sob a orientação do Daniel, que sempre ministrava os cursos nos diversos lugares, eu comecei a aprender muita coisa que também me ajudava tanto como professora de tênis e me ajudava como jogadora de tênis. As coisas que eu aprendia no curso, eu ia aplicando no meu jogo. E eu achei aquilo muito legal, porque eu estava indo para o curso para aprender a ser uma professora melhor. Mas eu aplicava em mim mesma e aí eu conseguia jogar melhor. E foi muito bacana, porque, se funcionava para mim, tinha que funcionar para os meus alunos também. E uma grande associação que eu sempre fiz na época foi que esses cursos de tênis traziam tinha uma ponte muito forte com os conhecimentos que eu tinha da educação física. Então, como eu era uma pessoa bem viciada em tênis, como eu conheço muitas outras, como talvez você que esteja assistindo até aqui, talvez tenha essa curiosidade, mas talvez seja um vício muito grande em tênis para fazer isso. Eu conectava sempre as coisas da educação física com o tênis, porque os professores passam de uma forma ampla e generalizada e tudo quanto é trabalho que eu tinha que fazer, eu conectava ao tênis. Eu conectava ao tênis o trabalho, é sempre o tênis. Tanto que chegou um determinado momento da faculdade que eu falei, não, eu preciso abrir minha cabeça, eu só penso em tênis. Eu acho que eu vou fazer um estágio. Eu tinha uma amiga que tinha academia de tênis, a Janine, e aí, eu precisava ter uma experiência diferente do tênis, sou muito bitolada em tênis, tudo que eu faço trabalho da faculdade eu faço conectando com tênis. Não, vamos fazer um estágio lá na academia, quem sabe você gosta e tal, então vamos fazer um estágio. Aí fui lá fazer um estágio na academia, mas não teve jeito, o tênis ganhou porque teve uma vez que eu estava acompanhando uma senhora na esteira. E aí, eu batendo papo com ela tinha que ficar algo como uns 20 minutos. E aí, batendo papo com ela e tal, ela na esteira, andando lá, devagarzinho, no ritmo dela. Aí, terminou o tempo dela, ela virou para mim e falou assim, ai, bem,
Que bom que você passou do meu lado aqui, porque passou tão rápido. Nesse momento deu um estalo na minha cabeça, porque nas minhas aulas de tênis de 1 hora, na hora que eu falo para o meu aluno, terminou a aula, gente, valeu. Ah, terminou? Já? Daí todo mundo olha no relógio assim, meu, já terminou a aula? Eu nunca ouvi de nenhum aluno aos 20 minutos, ai, ainda bem que terminou a aula. Nunca ouvi. Então, eu acho que eu estava no caminho certo, seguindo no tênis. Eu estava oferecendo uma coisa muito boa para a vida das pessoas. E continuo até hoje e acredito que esse é o caminho. E em relação aos cursos, voltando lá para os cursos de tênis, eu fui percebendo que na educação física eu conseguia fazer a ponte dos conhecimentos que eu tinha da educação física com a especificidade do tênis. E eu acreditei muito nos conhecimentos que eu adquiri nesses cursos e me ajudaram bastante. Eu não fiz somente esses cursos, eu fiz cursos com outras pessoas, com outros ex-jogadores, com outros treinadores. Então, assim, eu não me foquei só nesses cursos da ITF, que eram o curso para professor, capacitação de professor de tênis. Eu fiz outros cursos, mas para mim, o que teve mais significância e me trouxe mais conhecimento e me trouxe mais efetividade para eu colocar em prática nas minhas aulas foram esses cursos. Essa foi a minha experiência. Então, tudo que eu trago de melhor para os meus alunos hoje vem basicamente, principalmente desses cursos que eu adquiri nessa época. Na época eu fiz até o nível 4, que era o nível máximo, era o nível 1, 2, 3 e 4, e hoje eu sei que eles têm uma moldagem diferente. Cheguei até a fazer alguns novamente, mas o conhecimento é o mesmo, ele só é aplicado de forma mais separada, mas o conhecimento é o mesmo. E junto com isso, fazendo esses cursos, continuei dando aula, continuei jogando, indo para alguns campeonatos, disputando jogos regionais, jogos abertos, que aqui em São Paulo você representa uma cidade. E nesse meio de tempo eu fui jogando, incrivelmente, aos 30 anos de idade, eu senti que eu fiz o melhor jogo da minha vida. Assim, eu queria falar sobre isso porque isso me faz voltar naquela frase que eu vi aos 16 anos de idade, que eu ia jogar melhor aos 30 anos de idade do que aos 16, e eu não acreditei. Eu sei que foi fruto do meu esforço, fruto da minha dedicação, porque nessa época, quando eu tinha 30 anos de idade, eu fazia um condicionamento físico bem bacana, bem pesado, e eu treinava, eu me dedicava fora as minhas aulas, eu me dedicava a bater bola, a fazer jogos, a jogar torneios. Então eu sei que foi fruto da minha dedicação, mas eu não tinha acreditado nisso. Eu não acreditava que, mesmo eu tendo toda essa força de vontade, toda uma dedicação, eu não acreditava que eu poderia jogar melhor do que aos 16 anos de idade aos 30. E o que aconteceu que foi que eu considero que eu fiz o melhor jogo da minha vida nesse momento. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de disputar uma final de um torneio dos Jogos Abertos com a Dada Vieira. E a Dada Vieira, durante muito tempo, ela tinha sido a última tenista a entrar num torneio Grand Slam, a última tenista profissional brasileira. Ela ficou algo como uns 10 anos, assim. Então, ela era uma referência muito grande no tênis nacional. Recentemente, a gente tem outras jogadoras que tiveram excelentes resultados. Mas, durante muito tempo, a Dada Vieira foi a jogadora que teve um excelente resultado. Ela ganhou de muitas top 10. Isso é um resultado muito significativo para uma jogadora profissional. Chegou a ganhar de, não sei dizer se algo, 2 ou 3 jogadoras que estavam entre as 10 melhores do mundo. Então foi uma excelente jogadora. E nesse momento que eu joguei com ela
ela era a primeira do ranking de primeira classe de São Paulo, então ela estava nativa, ganhando torneios de primeira classe, ganhando de meninas que estavam jogando torneios profissionais. E eu fiz um jogo, não ganhei, vamos baixar as expectativas, eu não ganhei esse jogo, mas eu fiz um jogo pau a pau, eu tive oportunidade, eu tive 2 breakpoints, tive 15,40 para fazer 4-4. E isso para mim, para quem tomava 6-0, 6-0 de todo mundo aos 14 anos de idade, você ter condição de fazer 4-4 com uma jogadora que ganhou de outras jogadoras de nível top 10, é muita coisa. Não importa que eu perdi dela, mas eu consegui sentir que eu ganhei games dela, que eu fiz pontos disputados. Eu lembro do aquecimento que a gente fez. Ninguém errava, a gente batia a bola durante minutos e minutos e minutos. E o bate-bola a gente sabe que são 5 minutos. E ninguém errava, na pauleira. Então, eu consegui evoluir meu nível de tênis juntando todas essas coisas. Juntando os conhecimentos de todas as derrotas, juntando os conhecimentos dos cursos, juntando as experiências, juntando a dedicação, entendendo a questão da psicologia. E eu até nem comentei, mas como essa questão da psicologia sempre esteve muito presente nos meus resultados, nos maus e nos bons resultados, eu entendi que o tênis era um esporte altamente guiado pela parte emocional. E então eu tive uma grande oportunidade, eu já tinha vontade e por sorte, eu acho que foi realmente sorte ou destino, entendam como quiserem, mas eu não tinha terminado ainda a minha faculdade. Foi oferecido na minha faculdade a especialização em psicologia do esporte. E eu fui verificar lá na administração como é que era, se eu precisava estar formada e tal. Eles viram, não, você não precisa estar formada. Para você receber o título, né, de especialista, quando você terminar, você precisa estar formada. Se você não se formou, você não recebe. Mas se você se formar, você consegue, você se formar durante o curso, tudo bem. Mas eu segui parte da minha faculdade junto com a especialização e consegui concluir minha especialização em psicologia do esporte. E lógico, voltada a tênis de novo. O trabalho de conclusão de curso eu fiz voltado ao tênis de novo, claro, né? Mas tudo bem, esse é um vício inexplicável. Então, junto com isso, eu fui entendendo que o tênis tem vários aspectos importantes. Então, quando você vai dar um treinamento para um atleta, ensinar um adulto, ensinar um iniciante, você precisa considerar todos esses aspectos. E junto com isso, foi se formando a minha filosofia de ensino. Então, hoje, o que eu tenho para mim? Tudo que eu passei serviu para eu tentar ser uma profissional melhor para o aluno que vai seguir as minhas orientações. Por que hoje não priorizo um treinamento extremamente técnico? Era valorizado no passado. Porque eu fui sujeita a um treinamento extremamente técnico e não tive resultados com isso. Por que eu priorizo tanto a psicologia do esporte, a psicologia do tênis? Você entender os aspectos emocionais. Porque em um determinado momento da minha vida, em que tudo se organizou dessa forma, da melhor forma para eu conseguir botar nos eixos a minha cabeça, os meus sentimentos, a minha ansiedade, eu rendi muito mais na quadra, eu rendi muito mais nos campeonatos, eu tive bons resultados. Então, toda a minha metodologia, toda a minha filosofia de ensino, ela se baseia em experiências que foram frutos do meu passado, de tudo que eu plantei, que hoje eu gosto de oferecer para os meus alunos da forma mais otimizada, da forma mais rápida e efetiva que eles podem ter. Acima de tudo, eu não quero que os meus alunos passem pela situação de querer parar de jogar tênis porque não está jogando bem, de parar de jogar tênis porque se machucou, de parar de jogar tênis porque no campeonato ele joga muito diferente do que ele joga, de não entender o que está se passando. Então essa clareza, eu gosto sempre de estar trocando ideia com os alunos para poder mostrar, olha, a gente vai precisar trabalhar mais por esse lado, talvez tecnicamente você esteja bem já, então vamos ver o que está acontecendo na ansiedade na hora de jogar, ou
vamos lá, a gente precisa priorizar as experiências de jogo para você ter ritmo. Sempre cercando os vários aspectos que estão dentro do tênis. A gente não pode ter uma visão unilateral e entendendo que o ser humano é um ser global. Então, a mesma experiência de treinamentos que um ser humano passa, o outro ser humano vai entender aquilo de forma completamente diferente. Então, essa visão do aluno, do jogador como uma pessoa completa e não um ser que ou tem habilidade ou não tem, ou leva jeito ou não leva. Isso é muito simplista e um foco muito pequeno, e a gente precisa aumentar o nosso foco para a gente achar e explorar todas as potencialidades do tenista. E a pergunta que eu tenho para fazer para você sabe a diferença da teimosia e da perseverança? São duas coisas parecidas, né? Se você não está melhorando sua esquerda, se você não está ganhando jogos, ou se você não tem cabeça para jogar tênis, se você tem um estilo de jogo que você não gosta, será que você pode mudar isso? Será que você pode melhorar? Então, se você tem alguma coisa no tênis, e pode ser na sua vida também, né? Tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer mudar de emprego, tem gente que quer fazer coisas que a gente nem imagina. Por que você não faz? Será que você pode melhorar? Será que você pode ousar? Quando você tiver alguma coisa que esteja te travando, principalmente no jogo de tênis, pense em insistir, pense em melhorar, pense em buscar informações, pense que pode ser que tenha uma saída. Eu tenho uma vivência que eu mostrei para você. Eu não posso negar que um dia eu fui bem pangaré, tomei um monte de 6-0, 6-0. Mas o jogo virou e um dia eu me tornei primeira classe. Siga o seu caminho você também.